Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, caros amigos internautas. É um prazer estarmos de volta para resolvermos uma questão desse importante projeto do Diário do Nordeste com parceria do Colégio Ari de Sá. Então, por favor, pegue o seu fascículo de número 7. Nós vamos resolver a questão de número 7. Ela começa com um infográfico analisando quando a radiação é boa e quando ela não é boa, quando é que ela é ruim. O texto diz assim: o efeito estufa é um fenômeno causado por gases que estão presentes na atmosfera desde a formação da Terra há cerca de 4 bilhões de anos. São eles os responsáveis por absorver a radiação infravermelha vinda da Terra e permitir que a Terra, na superfície, fique na média de 15 graus Celsius, conforme o infográfico acima. Sem esses gases, a vida só seria viável para micróbios em regiões aquecidas por fontes geotermais. Após a leitura do texto, levando em consideração os aspectos térmicos e ondulatórios, o efeito estufa pode ser melhor explicado como sendo uma consequência de... Bom, o texto fala sobre o efeito estufa. A gente pode imaginar uma estufa artificial. Nós podemos usar para entender melhor a situação aquele caso em que você deixa o seu carro exposto à radiação solar, talvez naquele horário de 10 horas, meio-dia, e depois de um tempo você tenta entrar nesse carro. E ele realmente vai estar dentro quente, mas do lado de fora a temperatura está menor. Muita gente até boa pergunta assim, por que o calor entrou e não conseguiu sair, né? Vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, o que veio do Sol foi radiação eletromagnética. É aquele processo que não precisa de meio material para se propagar. Radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas. Essa radiação veio numa certa frequência. Essa frequência nós chamamos de raios ultravioletas. Chegam no início da nossa atmosfera raios ultravioletas A, B e C. Mas é bem provável que você não tenha visto por aí um protetor solar de raio ultravioleta C. Por quê? Porque embora o raio ultravioleta C seja o que possui a maior frequência dos três, ele tem um grande poder de penetração, mas não chega uma quantidade considerável dele em nosso solo. Ele chega, a gente pode definir como 0%. Já o ultravioleta A, ele vem nessa radiação solar e 100% dele chega. Ultravioleta B, 50% dele chega. Então, nós percebemos que o C tem o maior poder de penetração, a maior frequência, mas não chega aqui no solo. Por quê? Porque como ele tenta furar todas as moléculas que existem na atmosfera, ele acaba perdendo energia ao furar cada uma dessas moléculas. Assim, ele perde toda a sua energia e não consegue chegar no solo. Então, quem é o responsável principal por aquecer uma estufa, por aquecer o nosso planeta, ou mesmo o carro que nós deixamos exposto? São os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Esses raios, eles são transparentes ao vidro, eles conseguem passar do vidro. Por que isso acontece? Porque eles são raios de alta frequência. Como são raios de alta frequência, eles conseguem furar as moléculas, por assim dizer, as moléculas do vidro e passar. Depois que eles passam pelo vidro, eles vão tocar no solo. Ao tocarem no solo, eles vão estimular esse solo a ter uma maior vibração de suas moléculas. E esse solo vai emitir uma outra onda, chamada agora de infravermelho, que é o que nós chamamos popularmente de calor. Qual é a diferença básica entre ultravioleta e infravermelho? É que o ultravioleta ele tem mais frequência do que o infravermelho. E é interessante a gente destacar que tanto o ultravioleta como o infravermelho são ondas eletromagnéticas. E os dois possuem a mesma velocidade no vácuo, no ar. Se a velocidade deles é a mesma, pense, velocidade é igual a lambda vezes a frequência, comprimento de onda vezes a frequência. Se a velocidade é a mesma, aquele que tiver maior frequência, ele tem menor comprimento de onda. Então vamos ver se você entendeu. Quais são os raios que conseguem passar pelo vidro, que são transparentes ao vidro? São aqueles raios que têm alta frequência, logo baixo comprimento de onda, que nós chamamos de ondas curtas. Eles conseguem passar.
Na hora que eles tentam sair, os raios que vão tentar sair serão os infravermelhos, que não vão conseguir. O infravermelho, por sua vez, são ondas que têm baixa frequência e alto comprimento de onda, e assim conseguem sair. Pelo que nós conversamos, se você der uma olhadinha, o gabarito seria a letra A. O efeito estufa é uma consequência de quê? De certos gases na atmosfera serem relativamente transparentes às radiações solares incidentes de pequeno comprimento de onda, ou seja, alta frequência, e um tanto opaco às radiações infravermelhas, que são aquelas emitidas pela superfície terrestre após receberem os raios ultravioletas. Assim, de acordo com o infográfico e a questão, nós marcamos na questão 7 o gabarito, letra A. Olá, cara internauta. Eu sou a professora Marislene Brito, sou professora de Química, né? E eu estou aqui para fazer um comentário acerca de uma das questões propostas do material que vocês estão acompanhando, estão estudando, estão recebendo, né, do Diário do Nordeste. E a questão é a questão de número 5. A questão 5, ela trabalha processos de separação de misturas, processo de purificação e é muito voltado para um assunto muito importante no estado que a gente mora, no caso do Ceará, que é o processo de dessalinização da água. A questão ela diz assim, ó, tecnologia contra a falta de água, muito apropriado, né? Um plástico poroso barra o sal e deixa o líquido pronto para beber. Um dos maiores problemas que a humanidade pode enfrentar é a falta de água potável para todos. Apesar de o planeta ser constituído na sua maior parte de água, a grande maioria dela, cerca de 97%, encontra-se nos mares e oceanos com 3,5% em massa de sais dissolvidos e não são próprias para o consumo humano. Existe uma técnica de dessalinização que visa purificar a água do mar, retirando seu sal e tornando-a própria para o consumo humano e seu uso em diversas atividades. Essa técnica baseia-se em um princípio que permite a passagem de água por uma membrana semipermeável do meio mais concentrado para o mais diluído, por adição de uma pressão externa proporcional à concentração da água que precisamos dessalinizar, de acordo com o esquema seguinte. Você tem aí no seu módulo de natureza o esquema que ele acaba de explicar no texto. Então, você está percebendo uma membrana. Essa membrana ela é semipermeável. O que significa? Que ela não permite a passagem de tudo, ela só vai permitir a passagem do fluxo de água, do fluxo de solvente, mas ela não vai permitir a passagem de sais, ela não permite a passagem de soluto, tá? Aí você está vendo do lado esquerdo da imagem pressão aplicada, do lado da água salgada. E do lado direito da imagem, água dessalinizada. Embaixo da membrana tem a direção do fluxo de água, né, que é da esquerda para a direita. Essa técnica é usada no Nordeste do Brasil, que é aqui onde nós estamos, para dessalinizar água salobra de poços artesianos. Em Fernando de Noronha, para dessalinizar água do mar e também em Dubai, Emirados Árabes e em vários outros lugares do mundo. A técnica é chamada de... Primeiro, quando a gente tem a passagem de solvente por uma membrana semipermeável e essa passagem acontece de modo normal, natural, sem que uma força externa esteja sendo exercida sobre qualquer dos lados, uma força à parte do que já existe na variação das concentrações, a gente estaria chamando de osmose, uma osmose natural. Um processo de osmose, você tem uma membrana semipermeável, de um lado você vai ter um lado mais concentrado, que a gente chama de meio hipertônico, e do outro um lado menos concentrado, que é um meio hipotônico. Pela osmose normal, natural, convencional, a água, que é o solvente, ela vai tentar diluir o meio mais concentrado, ou seja, vai passar do meio menos para o meio mais concentrado, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Só que se eu fosse pensar, por exemplo, que eu estou colocando água do mar em um lado, colocando água sem ser do mar,
água sem ser salgada. Do outro lado, nós estaríamos passando por osmose normal, a água do meio menos para o mais concentrado, e nós estaríamos diluindo a água do mar. Nós não estaríamos dessalinizando a água do mar, tá? O objetivo é remover a água da água do mar e não colocar água na água do mar. Então, o que essa técnica faz? Ela reverte o processo de osmose. Do lado mais salgado, se exerce uma pressão, a gente altera o fluxo do solvente, que é a água, e a água vai do meio mais para o menos concentrado, do meio hiper para o hipotônico, ou seja, osmose no sentido reverso, osmose reversa. E essa técnica, que é a osmose reversa, no caso é o item C, é uma técnica que realmente ela tem um custo mais baixo do que se você fosse usar um aquecimento para poder destilar a água, aquecer e aproveitar o vapor. E ela realmente é uma técnica que é a menina dos olhos de quem pretende dessalinizar grandes quantidades de água. E o item C é o item correto da questão. Destilar não envolve membrana semipermeável. Filtração teria que ser uma mistura heterogênea onde o componente seria sólido. Liofilização. Liofilizar é uma técnica que você vai remover a água, mas por congelamento. Você congela uma mistura homogênea, a água ela é removida por diminuição da pressão, que ela passa de sólido para gás diretamente, sem passar pelo estado líquido, que é um processo de sublimação, que não envolve membrana, então não é um caso de osmose reversa. E a cristalização fracionada é a obtenção de cristais numa mistura de uma solução com vários sais, que eles apresentem coeficientes de solubilidade diferentes, e também não se usa membrana. Então o item aí realmente, osmose reversa. Grande abraço. Tudo bom, moçada? Estamos aqui para fazer o comentário de mais uma das questões do fascículo 7 do Diário do Nordeste no Enem. Você pode pegar aí no seu fascículo a questão de número 14, que é um dos assuntos mais cobrados em relação à prova do Enem. Questão lá de evolução dos assuntos mais interessantes. Observamos a tirinha, você pode notar na tirinha lá que tem um porco-espinho abraçado lá num cacto, né? Meio esquisito. Podemos ver que alguns seres podem possuir características semelhantes, mesmo não apresentando a mesma origem embrionária ou proximidade evolutiva. Né? O cacto é uma planta, o porco-espinho é um mamífero, é um animal, evolutivamente eles são muito diferentes. O que acontece para tanto o cacto quanto o porco-espinho terem espinhos? Um fenômeno chamado de convergência evolutiva. Né? Criaturas diferentes, submetidas a pressões seletivas semelhantes, acabam tendo características semelhantes. Gente, lembrem-se que quem manda na evolução é a seleção natural, mas quem manda na seleção natural é o meio. Então, se dois caras vivem no mesmo meio, a seleção natural exige o mesmo deles. Não interessa se é uma planta e outro, no caso, lá é um mamífero. Né? Ambos, tanto o cacto quanto o porco-espinho, precisam se defender de predadores, precisam se defender de inimigos naturais. Então, para ambos, ter espinhos é interessante. Então, a seleção natural selecionou espinho tanto no cacto, quanto selecionou espinho no porco-espinho. Apesar de eles não terem a mesma origem evolutiva, apesar de eles não terem uma origem embrionária semelhante, aliás, evolutivamente, eles são bem separados. Órgãos análogos são aqueles órgãos que apresentam origem diferente, seja ela embrionária, seja ela evolutiva, mas têm a mesma função. São os órgãos, moçada, que aparecem exatamente devido à convergência adaptativa. No caso aí da questão, quando ele coloca o cacto e o porco-espinho, criaturas de origem evolutiva bem diferente, com a mesma característica que a presença de espinhos, gente, trata-se de convergência evolutiva, convergência adaptativa, e os órgãos envolvidos são os órgãos análogos, como ele menciona no item B, órgãos análogos. Inclusive, um outro exemplo, né? Asa de inseto e asa de ave. Tanto a asa do inseto como a asa do ave servem para voar. Mas, gente, insetos e aves são bem diferentes, né? Insetos são artrópodes, são invertebrados. Aves são vertebrados, convergência adaptativa. A mesma pressão seletiva fez com que eles assumissem a mesma característica, a capacidade de voo. Uma última lembrança para você, né? Existe a divergência evolutiva. Divergência evolutiva é quando um mesmo grupo de seres vivos se espalha por ambientes diferentes. Em cada ambiente
eu tenho uma pressão seletiva diferente, eu tenho exigências diferentes. E aí, em cada ambiente, a gente vai acabar tendo características diferentes selecionadas. O primeiro mamífero que existiu era parecido com um rato, mas ele se espalha por aí mundo afora. Em cada ambiente, a natureza exige uma coisa diferente dele. No ambiente aquático, a natureza exige que a pata se pareça com uma nadadeira. Ou no ambiente, por exemplo, lá de floresta, que a pata pareça com um braço para poder segurar num galho. Ou no ambiente bem aberto, como um campo, que o braço pareça com a pata longa para poder correr. E o resultado? A gente tem que na divergência evolutiva, o primeiro mamífero originou a baleia, originou o macaco, originou o cavalo, e eles têm o que a gente chama de órgãos homólogos. Órgãos homólogos são aqueles órgãos que têm a mesma origem evolutiva, embrionária, que nem a nadadeira da baleia, o braço do macaco, a pata do cavalo, que são derivados da pata daquele primeiro mamífero ancestral parecido com um rato, mas a origem pode ser igual ou diferente. Então, órgãos análogos, a gente tem a mesma função, origem diferente, enquanto que os órgãos homólogos têm a mesma origem e a função pode ser igual ou diferente. Beleza, moçada? Até a próxima! Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.